Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa, a sua vida. Vocês podem sentar. Thalia, seja bem-vinda. Jaque, Gabriel, sejam bem-vindos. Brevemente, uma palhinha da história da Jaque e do Gabriel. Conhecemos no beach tênis, estendemos para a academia, passamos para o churrasco. E hoje a Jaque faz faculdade comigo e me protege na sala de aula. Me protege porque eu sou muito linguarudo, né, Jaque? E na hora que eu percebo as mensagens caindo no meu WhatsApp, é ela falando: fica quieto, para, Felipe, chega. Obrigado por esse cuidado, viu? Quando o pastor falou para eu dar abertura, eu sempre vou buscar de Deus alguma coisa que seja nova, mas muitas vezes o que me vem não é o novo, é o velho. É aquilo que eu passei, de repente que eu já enfrentei e superei, ou alguma coisa que eu passei e não enfrentei direito, não superei. E me veio à mente muito claramente quando eu saí da igreja, saí dessa igreja, e os motivos que me fizeram fazer isso. E eu me recordo que na ocasião eu tinha opiniões divergentes com algumas pessoas da igreja, e a arrogância me afetava de tal ponto que eu era inflexível com o erro do outro. Eu era, e espero dizer isso no passado mesmo, que isso não seja hoje, tão arrogante que a minha perfeição não aceitava a imperfeição dos outros. O belo marido que sou, o belo pai, profissional, amigo, ele era tão certinho, tão ajustado, que eu era incapaz de lidar com a dificuldade da pessoa que estava junto comigo, ao ponto de eu cometer todos aqueles pecados e erros que a Bíblia nos orienta a não cometer, né? Que é a falta de perdão, é o ajudar o irmão na dificuldade dele, ou de repente numa autoanálise você mesmo, olhar que é você que estava errado e não o irmão. E hoje em dia a gente vive um movimento de sair da igreja, e a gente sempre sai da igreja baseado na mágoa, baseado na altivez e na arrogância, porque quando você sai porque alguém te afetou, ou você não se tratou e se curou, ou você não conseguiu ajudar o seu irmão na dificuldade dele. Sair da igreja, ela tem que ser diante de contextos como: me mudei de casa, como eu estou alinhado com uma linha de raciocínio espiritual de outra igreja e sai debaixo de bênção. Ou então algum viés pessoal, que a gente já viveu isso aqui na nossa igreja mesmo, de uma conhecida, uma amiga nossa, que a nossa igreja aqui é cheia de casais, e ela estava em busca de um relacionamento, e fica difícil. Se por acaso você busca um relacionamento em Deus, você não vai achar no bar. Então talvez você tenha que fazer um ajuste de buscar uma igreja que tenha maior possibilidade de relacionamento, e debaixo dessa bênção essa irmã foi. Agora, quando a gente sai magoadinho, bicudinho, porque alguém nos afetou, porque alguém nos atacou, e a gente prefere dar as costas para isso e não ajudar o irmão na dificuldade dele, o erro pode estar em você ou em mim. E quando a gente traz a luz da palavra, a gente em Romanos 12, 18, não precisa abrir a Bíblia, diz que, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É claro que o início do texto que fala de se possível, existe as suas particularidades de você ter tentado 1, 5, 10 vezes e não ter conseguido, e paciência, está tudo bem. Mas o esforço necessário para você ter paz com o seu irmão, ele deve ser tão grande quanto o esforço que você faz para proferir a palavra de Cristo pelo mundo.
E se por acaso você está fazendo isso de forma pouco entusiasmada, é muito provável que a sua reação com o seu irmão seja pouco entusiasmada. E diante disso tudo, eu queria fazer uma análise eu mesmo, e se vocês quiserem fazer, pode ser válido, da gente fazer essa reflexão de qual é a dificuldade desse meu irmão do lado. Porque eu acabei de citar a Jaque, que é uma pessoa bem próxima da gente. Não dá para eu achar que ela é perfeita, apesar do Gabriel achar isso, né, Gabriel? Mas pré-casamento, né, irmão? Fica quieto, só concorda. Então é muito fácil a gente olhar para pessoas que estão muito próximas da gente e ver mais defeitos, porque o convívio diz isso. E a gente ser muito flexível também com o defeito do outro, quando esse defeito do outro é semelhante ao seu. Então eu sou quando eu não tomo cuidado, eu sou muito grosso. Você também, né, Jaque? Eu sou muito grosso. E às vezes eu ataco as pessoas, né, filha? Concordou, meu amor? Posso chamar de uma guerra? Eu na minha grosseria, com quem que vocês acham que eu sou grosso? É com o Felipe, que eu encontro de domingo? Ou é com a minha mulher, que está comigo todos os dias? É com ela. Então, todos os ajustes que se fazem necessários, eles precisam de mais entusiasmo quando a gente está convivendo e precisa ajustar a pessoa que está no nosso dia a dia. Porque nem o diabo é tão eficiente em machucar a pessoa quanto nós, quando convivemos com ela próxima. Nem o diabo consegue machucar a Carolina de forma tão dilacerante quanto eu sou capaz de fazer isso quando eu sou grosso no meu ápice. Porque a mente dela, baseado na palavra, tem uma blindagem para aquilo que vem do diabo, mas não tem uma blindagem para aquilo que vem do marido. Então, quando eu olho para aquilo e falo, cara, com as minhas palavras eu posso ser mais destruidor que o nosso inimigo, me faz ter vontade de chorar e analisar qual é a palavra que sai da minha boca para cuidar dela ou para destruir ela. E aí a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, e para mim essa é a reflexão do ano, porque não adianta nada eu cuidar das pessoas, cuidar de vocês mesmo, no meu dia a dia, no meu telefonema, na minha ajuda, sei lá, às vezes financeira, na minha ajuda de palavras, e a gente é maravilhoso com a pessoa que está na rua, mas destruidor com a pessoa que está em casa. Então que fique para nós essa reflexão, e eu quero orar com vocês em relação a isso. Meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na sua presença para colocar diante do seu altar cada palavra que foi direcionada pelo seu Espírito, Senhor, para que ela traga mudança aonde precisa ser ajustado, onde precisa ser mudado, a começar por mim, Deus. Que a cada momento que as palavras saírem da minha boca e da boca dos meus irmãos, o seu Espírito Santo incomode a gente de forma tão palpável a ponto de frear ou a ponto de falar com autoridade, mas sempre guiadas pelo Senhor. Que a gente tenha a percepção no dia a dia do poder que tem as palavras, porque a sua Santa Escritura diz que ela tem poder de vida e morte, e que a gente escolha direcionar elas em função da vida, em relação àquilo que produz, aquilo que frutifica, aquilo que traz as pessoas para próximo da gente e, por consequência, próximos ao Senhor, ao seu Evangelho, Pai. Nós nos consagramos ao Senhor, declaramos que esse domingo o seu Espírito vai falar com a gente, porque o nosso coração está aberto, nossa mente está disciplinada para ouvir apenas aquilo que o seu Santo Espírito nos direcionar, ouvir, perceber, sentir e mudar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé. Mais uma vez, vamos continuar a nossa adoração. Só a presença do Senhor pode nos transformar. Pai, nós só queremos a Tua presença nessa manhã. Oh, Jesus. Comece a adorar o Senhor aí nesse lugar. Comece a dizer palavras de amor. Dizer, só o Senhor pode me transformar.
quero ficar mais próximo de Ti, Deus, mais parecido contigo, Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Nós não queremos mais sair deste lugar da tua presença, Deus. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais
minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A tua graça nos basta, Deus. A tua graça nos basta. Você pode aplaudir a Ele. Obrigada pela tua graça, Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Aleluia, Deus. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem pra se arrepender. Se ele falou, acontecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e céus, mas Sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em Ti descanso. Um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem pra se arrepender. Se Ele falou, acontecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e céus, mas Sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em Ti descanso. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Que eu não veja ou sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e céus, mas Sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável,
socorro bem presente. Tu és suficiente, debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo ele fez, o impossível fez por nós. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo ele fez, o impossível fez por nós. Refúgio, socorro bem presente. Tu és suficiente, debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Você pode começar a falar aí no seu lugar. Ele é santo, tu és santo, Deus. Só tu és santo e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 la, 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 la,
tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo ele fez, o impossível fez por nós. Ele ouviu minha voz, cessou a tempestade. Tudo ele fez, o impossível fez por nós. E ainda que eu não veja ou sinta, se ele prometeu, ele cumprirá. Que passem todas terra e céus, mas sua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, tu és suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Refúgio, socorro bem presente, tu és suficiente. Debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Pai, nós glorificamos o teu nome. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, socorro bem presente, Deus. Pai, obrigada nesse dia de adoração a Ti. Obrigada, Pai, por todas as vezes que o Senhor foi o nosso socorro, o nosso refúgio. Que nós possamos aprender a descansar debaixo de Tuas asas. E que nós possamos crer, sentir e glorificar a Ti por todas as vezes que o Senhor nos socorreu. Que todas as vezes que o Senhor escutou a nossa voz, cessou a tempestade. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Sejam bem-vindos nesta manhã em nome de Jesus, amém? Sabe aquela sensação de leveza, de descanso, de paz? Aquela sensação de sossego, de que a tempestade já passou, de que as tribulações, elas não nos tocam mais. Alguém experimenta dessa sensação? Sabe aquela sensação de que mesmo que tenha barulho lá fora, a sua mente tem paz e o seu coração bate tranquilo, ele não fica desesperado no peito? Sabe aquela sensação de que vai dar tudo certo? Que a gente tem muita coisa para resolver, mas vai dar tudo certo. Sabe essa sensação? Sabe aquela sensação de que algumas coisas não têm solução ao alcance das suas mãos, à distância dos seus passos, mas você está tranquilo, porque você já entregou aquele que pode fazer tudo por você? Sabe essa sensação de que ainda que você não saiba onde você vai pisar, seus pés estão seguros? Sabe essa sensação de que a luz parece que ela não amanhece, mas você respira e você sabe que o ar não acabou, ainda que pareça escuro? Você pode estar tranquilo e até fechar os olhos e falar: Deus, eu sinto a sua presença neste lugar escuro, estranho, talvez perigoso. Sabe essa sensação? E eu vejo que às vezes o nosso dia a dia, às vezes
as aflições que a gente vive, as notícias que a gente escuta, a forma como caminha o mundo, vem roubado essa sensação da gente. E a gente está buscando sentir isso, a gente está buscando esse lugar de paz, esse lugar de descanso, esse lugar de respirar tranquilo, esse lugar em que você não fica agitado, desesperado, esse lugar que tem roubado a atenção das pessoas. Elas têm sido diagnosticadas todas com TDAH, todas sem exceção, porque algo tem roubado a nossa paz. Notícias como assassinatos daquele influenciador cristão, notícias como a economia ou acusações contra um cargo altíssimo de uma nação, ou violências contra aqueles que são totalmente indefesos. Isso rouba a nossa paz. Isso são notícias que poluem os nossos ouvidos. Isso são notícias que trazem revolta dentro do nosso coração muitas vezes. E com tudo isso que tem sido lançado, permeado, tem sido como uma pulverização nos nossos pensamentos. Isso tem tirado aquele autocontrole, aquela sensação de que está tudo bem, aquela sensação de que não precisa ficar desesperado, não precisa apertar o botão da emergência, vai dar tudo certo. A gente tem sido roubado dessas coisas. E eu vejo que esse peso, essa pressão tem roubado a gente de viver coisas tão extraordinárias de Deus, coisas tão simples de Deus, momentos tão bons de Deus, como sentar à mesa com pessoas, como abraçar pessoas, como receber um beijo, como receber um elogio ou fazer um elogio, como abraçar livremente sem interesse algum, como dar um prato de comida, um copo de água ou até pedir uma blusa emprestada. Isso tem roubado a verdade das pessoas, a simplicidade das pessoas, tem roubado quem elas são. E aí se torna um mundo egoísta, um mundo frio, todo mundo defendendo a sua própria vida, porque tem alguém que vai, parece que te roubar, te tirar de si mesmo. O tempo todo tem sido assim. E pensando sobre isso, nós tivemos uns 3 dias, eu e o Roberto agora, afastados um pouco, juntos os dois, buscando alinhar quem somos para ouvir a voz do nosso Deus. Porque a gente percebe que a gente está aqui e alguma coisa nos rouba tão rapidamente de estarmos aqui. Olha a sua vida, às vezes você vai pegar um contato no telefone, a hora que você vê, você já fez um monte de coisa e não pegou o contato. E você se esqueceu, para que você pegou o telefone? Como tudo tem tirado você do foco, tem tirado a sua atenção, e isso rouba a sua paz. E eu percebo que às vezes a gente se sente cansado, a gente caminha e se sente esgotado, e por mais que a gente tome banho, por mais que a gente durma, por mais que a gente faça até procedimentos, tome até medicamentos, a gente ainda não encontra esse lugar de paz, descanso e refrigério. E aí a palavra do Senhor me trouxe sobre um profeta que estava vivendo um tempo assim, em que as pessoas estavam trazendo peso umas sobre as outras. Peso, sobrecarga, acusação, condenação, questionamento. A resposta está em você, você tem que fazer algo, é culpa sua, não é culpa do outro. E esse profeta estava vivendo essa situação nestes dias. E o Senhor foi falar com ele para trazer uma resposta ao povo. E quando o profeta tem essa conversa com o Senhor, é doído ver o que Deus responde a ele. E talvez Deus responda isso para todos nós diariamente, e a gente nem tem percebido. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, porque nós vamos falar sobre coisas que estão colocando peso sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida, mas também nós vamos falar sobre uma leveza que a gente pode caminhar, ainda que existam esses pesos, porque eu não sei você, mas eu não consigo impedir os assassinatos que acontecem, né? Ontem uma pessoa me pediu ajuda por uma outra mulher, que a filha de 23 anos se suicidou há um mês. Eu não consigo impedir tais coisas, ainda que a gente faça campanha de oração. Mas a gente tem algo que está ao nosso alcance.
talvez socorrer a mãe, talvez socorrer o enfermo. Nem tudo está ao alcance das nossas mãos, mas tem algo que nós podemos fazer. E nós vamos entender aonde está essa capacidade que Deus deu a nós de vivermos este tempo tão atribulado, mas ainda termos paz, ainda termos equilíbrio das nossas mentes, das emoções, daquilo que a gente faz e do contexto à nossa volta, e de uma forma que você vive e consiga produzir isso quem está do seu lado. Sabe, chegar alguém agitado do seu lado, nervoso do seu lado, e você ter paz suficiente para dividir e compartilhar e fazer com que a pessoa experimente dessa mesma forma de viver, uma forma leve, uma forma em que você acorda e o dia pode estar nublado ou ensolarado, você está feliz, que dia lindo, sabe? Uma forma que talvez você não tenha tudo o que você precisa, mas ainda assim você está satisfeito com aquilo que você vive. Abre em Jeremias 23. Nós vamos ler do versículo 33 ao versículo 40. Jeremias foi um profeta do Senhor, um servo de Deus, que Deus falava diretamente com ele, trazia mensagens a ele para ele falar ao seu povo. E a gente às vezes fala, nossa, Jeremias era um profeta, e a gente pode imaginar um cara grande, sabe, influente, um cara viajado, um cara cheio de condições. Só que Jeremias, ele foi um profeta que ele ficou preso num poço de lama, passando fome e necessidade por levar a palavra do Senhor, por ser um veículo, um canal de comunicação daquilo que Deus tinha ao povo. E mesmo diante de tamanha aflição, Jeremias sabia quem ele era, o propósito que ele vivia e quem ele servia. Então ele não se sentiu aflito naquela situação. Pelo contrário, ele estava em paz, porque a vontade do Senhor ele estava fazendo. Sabe, é estar em paz mesmo estando difícil, porque nós estamos fazendo aquilo que é agradável a Deus. Em Jeremias 23, 33, Deus tem uma conversa com esse profeta a respeito da condição e a postura daquele povo nesse tempo. E aí o Senhor fala assim para Jeremias: se alguém do povo, ou algum dos profetas, ou dos sacerdotes, lhe perguntar assim, Jeremias, que palavras duras ou pesadas o Senhor tem para nos anunciar hoje? Então você responda para eles: vocês são o peso. E o Senhor diz que os abandonará. Então, sabe, às vezes a gente vem buscar aqui no culto algo do Senhor. O que será que Deus vai me dirigir? O que será que Deus vai me exortar? O que será que Deus vai falar comigo? Qual será que é a direção do Senhor? Mas a gente não vem esperando encontrar a presença de Deus, que é o que nos torna leves, em paz, descansados. E esse povo estava fazendo assim, talvez como muitos fazem hoje. Qual que é a palavra de Deus para mim hoje? Como se fosse um bilhete da sorte. Aqueles biscoitinhos que você pega, come e acha um papelzinho dentro e dá uma direção para a sua vida. E aí, só que você traz aquilo como algo que seja pesado para você, porque você vai ser obrigado a seguir, mesmo que seja uma palavra difícil. E não é isso que Deus quer que a gente receba dele todas as vezes que temos um encontro com ele, ou que o buscamos, ou que nos reunimos em comunhão para falar do Senhor. Ele quer que a gente experimente a leveza e a presença dele. Então ele fala assim: não é a minha palavra que é difícil, não são os meus mandamentos que são difíceis, não são as minhas vontades e o meu amor por vocês que é difícil, mas são vocês que são peso para mim, porque vocês estão se tornando insaciáveis. Eu não consigo satisfazer vocês, porque não basta quem sou eu, vocês querem mais, uma palavra, uma direção, parece que quer ver o amanhã, como se lê cartas ou a mão de alguém. E ele fala assim: se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser, eu tenho uma palavra do Senhor, então eu vou castigar essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros, qual é a resposta do Senhor? Ou, o que o Senhor diz? Parem de usar essa expressão, eu tenho uma palavra do Senhor. Pois alguns a usam para conferir autoridade às suas próprias ideias e distorcem a palavra de Deus. O Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Isso é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor, ou o que diz o Senhor? Mas se responderem, essa é uma palavra do Senhor, então você deve dizer, assim diz o Senhor.
Porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido que não usassem, eu me esquecerei completamente de vocês. Eu os expulsarei da minha presença, junto com esta cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo, e o seu nome será infame para sempre. Isso é o resultado de termos um relacionamento errado com Deus. E a mensagem dele, o chamado dele e o propósito dele para nós se torna um peso esmagador, um peso insuportável. Fica difícil servir a Deus. A gente distorce a forma de estar com Deus. E a caminhada fica quase que impraticável. Então, a caminhada fica uma cobrança sobre o certo e sobre o errado. Na época de Jeremias, a nação, o povo via sim a palavra do Senhor como um peso. Quem cumpre é abençoado, quem não cumpre é amaldiçoado. E o povo procurava os sacerdotes e os profetas para saber literalmente o que diz o Senhor a nosso respeito. O que diz o Senhor sobre nós. Eles faziam isso. E quando o profeta falava algo, eles já tinham medo. Vai vir uma cajadada, vai vir uma carga, vai vir um sobrepeso, vai vir uma condenação. E a palavra era opressão ao invés de ser libertação. E eu creio que a palavra, quando ela se torna peso, o problema não é a palavra, é a forma como nós olhamos para a palavra. A vida com Deus, quando ela se torna peso, o problema não é o Senhor, é a forma como nós olhamos ao Senhor que se torna peso. Porque considerar aquilo que Deus chama de proteção, amor, cuidado, zelo, como peso, condenação, opressão e sobrecarga, é uma distorção da nossa forma de ver. Quando Deus quis ensinar como a gente funcionava, muitos interpretaram como Deus querendo dar ordens àquilo que a gente deveria fazer. Se você ensina seu filho, não põe o dedo na tomada que vai te dar um choque, é por zelo e amor, não é? É mais do que uma ordem de não colocar o dedo na tomada. Então a gente distorce a mensagem de Deus e põe como um impedimento de fazer o que eu quero. E Ele está dando uma proteção para você não se machucar pelo caminho. Então a palavra se torna peso quando a gente distorce a forma como a gente entende quem Deus é. E Ele não é um Senhor que ordena e cale quem tem juízo, né? Manda quem pode, fica quieto, obedece quem tem juízo. Não é assim o relacionamento com Deus. Isso é um relacionamento de escravo e patrão. Mas nós temos um relacionamento de pai e filho com Deus. E nós precisamos aprender a mudar essa forma de enxergar aquilo que Deus tem trazido para nós, como palavra, como direção, como caminho, como evangelho, para que a caminhada possa ser leve, para que não fique tão pesado, né? Essas atitudes que nós consideramos pesadas do Senhor para nós, talvez seja mais uma dificuldade nossa de fazer o que Ele pede. E a gente distorce e fala que é pesado demais para a gente suportar. A palavra diz que Deus não dá carga maior que a gente possa suportar. E Ele ainda fala que Ele, junto com aquilo que Ele nos dá para fazer, Ele provê o suporte necessário para a gente conseguir. Então, talvez a gente não queira depender do Senhor o suficiente para fazer aquilo que Ele pediu para a gente fazer. Porque se Ele falou que Ele dá a direção, e quando você está fraco, Ele dá o suporte, quando está difícil, Ele dá o auxílio, não está bom assim, talvez a gente não quer a direção, ou quer a direção, mas não quer a ajuda. Isso é uma forma um pouco egoísta de caminharmos. Isso nos remete lá no Éden, quando Eva quis fazer a vontade dela, depois nos remete a Caim, quando não quis seguir o conselho de Deus sobre a oferta e fez a vontade dele. E depois isso nos remete também ao modo como Esaú e Jacó lidaram com a primogenitura, e Esaú ficou bravo e saiu e não quis seguir a vontade do pai. Tudo isso veio trazendo reinos divididos, quando Ismael e Isaac viviam sobre a mesma casa e não quiseram fazer a vontade do mesmo pai, e houve divisão. Isso causa divisão, isso causa dispersão, isso causa inimizade entre nós. E não é esse o propósito do Evangelho, para que a gente viva em harmonia uns com os outros, na diferença que a gente é, né? Então, esse povo aqui, eles se sentiam oprimidos naquele tempo. Eu vejo que
Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, por mais que a gente viva dessa forma, fale com o Senhor dessa forma, tenha atitudes com o Senhor dessa forma dura, Ele só não deu um basta nessa história porque Ele é misericordioso o suficiente para nos dar mais uma chance, mais uma chance. Você já avaliou o tanto de vezes que você errou? O tanto de pecado que você cometeu? Às vezes a gente começa a lembrar de quando a gente era jovem. Falando, não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu fiz aquela besteira. A gente olha para trás e vê quantas coisas sem noção a gente já fez. E a gente está aqui ainda. Sabe, Deus tinha motivo suficiente para falar, ó, chega, eu vou acabar. Chega, eu vou dar fim. Não, Ele tem misericórdia renovável. Todo o tempo, todos os dias, para nos dar uma nova chance. Eu vejo que questões como, seja a sua palavra sim, sim ou não, não, elas estão muito relacionadas à verdade que deve habitar em nós, não mais aquilo que é uma ordem de Deus para nós. Questões como não pagueis o mal com o mal, elas estão mais relacionadas à bondade que deve habitar em nós do que uma ordem que Deus dá para a gente cumprir. Questões como olho por olho, dente por dente, elas estão mais relacionadas com o perdão que deve habitar em nós do que uma ordem de Deus para a gente cumprir. Questões como o que a mão direita faz não seja vista pela mão esquerda, estão mais relacionadas à humildade que deve habitar em nós do que uma outra ordem que Deus fala para a gente aplicar. Questões como o seu corpo é templo do Espírito Santo, está mais relacionado com a pureza que deve habitar em nós do que com uma ordem de Deus para a nossa vida. Questões como dai a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus, estão mais relacionadas à fidelidade que deve habitar em nós do que uma ordem de Deus para a gente cumprir. Maridos, amem suas esposas, como Cristo ama a igreja. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Estão mais relacionadas a uma base familiar que deve habitar em nós do que uma ordem de Deus para a gente seguir. Então a gente distorce e torna a sua palavra tem que ser verdadeira como uma ordem de Deus. Não, é uma essência de quem nós somos. Eu tenho que falar sim, sim, não, não. A minha palavra tem que ser verdadeira. É mais do que uma ordem de Deus eu falar a verdade. É parte do princípio de quem eu sou. E aí eu não sou transparente o suficiente para assumir as minhas falhas, eu ponho o peso sobre Deus. Deus me obrigou a fazer assim. É culpa de Deus que pôs essa regra. Agora eu tenho que perdoar. É uma falha minha, uma dificuldade minha e eu culpo Deus. E Ele pôs condição ainda que se eu não perdoar, Ele não me perdoa. Vamos ver então quem vai vencer essa briga de braço de fé. Sabe, não é Deus o peso. É a nossa insubmissão, a nossa falta de obediência à direção de um Pai. Essas questões, elas têm sido peso para muitos, tanto para viver, para crer, para seguir, para testemunhar e para glorificar a Deus. E eu vejo que a gente pode fazer um comparativo raso, mas semelhante, de um pai que teme a Deus, quando entrega instruções para o seu filho. Ele tem como base amor, proteção, cuidado. Sendo assim, eu creio que a instrução de um pai para um filho tem um objetivo de vitória, não de derrota. Quando um pai instrui o filho, não quer que o filho seja opresso. Não quer castigar o filho quando o pai instrui. Ele não quer tornar a caminhada do filho difícil, mas leve e suave. Sim ou não? Quando vocês que têm filhos dão uma direção, um ensinamento, educam algo, ensinam algo para o filho, é para que ele sofra? É para que ele se lasque? É para que tudo na vida dele fique derrotado? E estou falando de pessoas que temem ao Senhor, não. Estou falando de um ímpio que quer a derrota de muitos, até às vezes do próprio filho. Estou falando de nós que conhecemos a Deus. A gente instrui os filhos para que eles tenham uma vitória. Talvez sejam maiores do que a gente na caminhada. Só que a gente vai, ao invés de olhar para quem somos como pais, ao invés de olhar para uma lei que o Antigo Testamento e muitos homens trouxeram como peso para a gente, eu tenho que cumprir a Bíblia, eu tenho que seguir a Bíblia, eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, eu não quero que a gente olhe assim com peso, porque senão a gente sai de ouvir a palavra de Deus e o Evangelho sem alegria e sem leveza, e a caminhada fica difícil. Mas a gente precisa olhar para Jesus, que Ele é o referencial de quem cumpriu a palavra de uma forma diferente da gente. Ele é o referencial de quem viveu a palavra de uma forma diferente da gente. E Ele nunca reclamou.
ele nunca achou ruim. E pelo contrário, ele estava satisfeito em fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele, que o Pai tinha pedido para ele. E ele falava, de verdade, isso é meu alimento favorito, fazer a vontade do Pai. Será que a gente pode falar como Jesus? A minha escolha preferida é fazer a vontade do Pai. E eu, outro dia, precisava de uma direção de Deus. Eu estava numa aflição um pouco pesada. E eu falei assim para Deus, era no final do dia, eu falei, olha, eu não vou comer nada. Não é, eu contei para vocês, não é um sacrifício meu. Não estou fazendo uma barganha. Eu paro de comer se você não me der o que eu quero. Não. Não era greve de fome. Mas eu estava falando para Deus assim, eu preciso tanto de uma direção sua, tanto, que tudo para mim perdeu importância diante da direção que eu preciso sua. Alimento não faz nenhuma questão mais, não quero. Eu não me importo com comida, não quero. Porque para mim, eu estou passando fome comendo, se eu não tenho a sua direção. Eu estou desesperada sem a sua direção, mesmo que a minha barriga esteja satisfeita do melhor alimento dessa terra. Então não quero, eu prefiro ficar em jejum. Eu vou beber água para sobreviver, mas eu não quero comer, porque para mim não faz sentido eu estar sendo alimentada sem direção. Dando com a cabeça na parede toda hora, sem resposta, em agonia. E eu dormi debaixo dessa conversa com Deus. E aí Deus me deu um sonho logo pela manhã, mas Ele respondeu de uma forma tão assim, clara, mais clara que eu podia imaginar. E logo pela manhã eu acordei, a Raquel, ainda fui compartilhar com ela a resposta desse sonho, porque ela tinha passado essa aflição um dia antes comigo. E aí eu contei para ela, filha, eu fiz um propósito assim com Deus, eu falei assim para Deus. E ela ficava me olhando, tipo, você é louca, mãe, mas você não sabe o que aconteceu, eu sonhei assim. Ela falou, não acredito que você sonhou, justo isso. Eu falei, como é que você vai fazer isso que Deus falou no sonho? Eu falei assim, não sei, continuo dependendo dele. Se ele falou que vai ser assim, nós vamos praticar assim. Então, eu vejo que talvez reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus seja mais fácil do que tentar lutar e vencer na força do nosso braço. Jesus diz assim em Mateus 11, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que eu lhes dou é leve. Então eu vejo que o convite de Jesus para todos nós, que ficamos cansados, sim ou não? Sobrecarregados, sim ou não? Oprimidos, sim ou não? Com cargas pesadas. A palavra de Jesus é venham até mim. Vão até Ele, porque vocês vão encontrar descanso. E Ele fala que indo até Ele, a carga é trocada. O jugo dele é leve, o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Sabe o que significa fardo? Fardo é um conjunto de coisas que são transportadas sobre animais de carga. E o peso dessa carga ele é estabelecido por Jesus, leve. A gente pode pegar um burro de carga, colocar peso para ele transportar. Às vezes você se sente assim, sim ou não? Como um burro de carga com peso para transportar. Só que Jesus não te chamou de burro de carga. E Jesus fala que o fardo que você vai carregar não é semelhante ao de um animal. O seu é leve. Não é para você ficar cansado e sobrecarregado. Ele fala, é leve. Jesus, quando ele pronunciou essa mensagem, o peso do fardo continua igual. Ele não aumentou. Nem uma grama. O peso do fardo, desde que Jesus anunciou essa mensagem, continua sendo leve. Então a economia mudou, os relacionamentos mudaram, a rede social mudou, mas o que Jesus chama de fardo continua leve. Ah, está difícil lidar com este tempo. Por que, se Jesus falou que tinha que ser leve para nós? E está pesado, está difícil, está cansativo. Sabe? O que seria jugo? Jugo também não deveria ser para oprimir as pessoas. Jugo é aquela peça de madeira que liga os bois que vão trabalhar na agricultura, para arar, no arado da terra, né? Ou como carro de bois. A finalidade do jugo era para que eles andassem perfeitamente ajustados, lado a lado, nessa caminhada, né? Não perder a direção, não sair um para cada lado.
E o jugo, ele simbolizava um domínio sobre eles, né? É uma sujeição aqueles 2 bois sobre aquela peça para que eles tivessem alinhamento. E aí Jesus chama o jugo de fácil de carregar. Então aquilo que ele dá para a gente de direção é fácil de carregar. Ele fala que, apesar da finalidade do jugo parecer que está prendendo você, que está condicionando você, amarrando você, a princípio você pode olhar assim, a imagem e a representação dessa figura. Mas se você entender que é uma forma de você andar alinhado e correto, e você suportar o trabalho que você tem que fazer, você vai descansar, porque ele fala, o meu jugo é suave. Então, se Jesus disse que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve, por que muitas vezes o nosso está pesado e difícil? Sabe, por que às vezes cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus, viver a vida com Deus tem sido complicado? Por que tem sido às vezes tão difícil falar que a gente segue a Deus? Ou dar um testemunho que a gente segue a Deus? Às vezes eu vejo que Deus atua na nossa vida. Mas a gente é insatisfeito com a forma de Deus atuar. A gente quer mais. O Samuel falou sobre Salomão. A insatisfação, o querer mais, fez ele buscar em lugar errado. Talvez seja o que está no coração de todos nós, uma insatisfação, o querer mais. E a gente busca em coisas, em lugares, em pessoas, em bens, em aquisições, aquilo que talvez não esteja nos satisfazendo. E a presença do Senhor vai ser o resultado para essa nossa busca. Frustração, sensação de impotência, sensação de derrota, após fazer tentativas. Eu vejo que muitas pessoas vivem dessa forma, frustrados, com sensação de derrota. Ofertar, adorar, viajar, trabalhar, perdoar, amar, obedecer, tudo isso pode se tornar um fardo e uma frustração, ainda que sejam feitos e cumpridos de acordo com a lei de Deus. A gente pode dar os dízimos certinho, a gente pode ofertar certinho, a gente pode perdoar todo mundo, a gente pode obedecer a palavra, mas isso tudo não ser paz e refrigério para a nossa alma, mas ser uma forma da gente aplicar a lei sobre a nossa vida. E a lei é pesada. A lei é pesada. E quem descumpre uma linha da lei, já descumpriu ela pelo todo. Falem os advogados. Sim ou não? Então, eu vejo que buscar cumprir a lei do Senhor com medo de punição, com medo de maldição, com medo de castigo, com medo do que Ele vai nos tirar, não é a forma correta da gente viver o Evangelho. Eu, de verdade, eu não sirvo um Deus que quando eu erro, Ele me castiga. Eu me recuso a ter um relacionamento com Deus dessa forma. Que quando eu peco, eu tenho que sair correndo dele, porque senão ele vem com a vara de correção sobre a minha vida. Que quando eu não consigo, eu tenho que fingir que eu consegui, ou inventar uma mentira, ou contar uma desculpa, ou culpar alguém, antes que ele me dê uma bronca e me coloque de castigo. E tire algum privilégio meu. Eu não vivo um relacionamento com Deus dessa forma. Isso não é o Deus que eu conheço, um Deus que apresentaram para mim, um Deus que me amou e me salvou. Então, eu creio que a gente pode crescer nesse nosso relacionamento com Deus para tornar a nossa caminhada como cristão um pouco mais leve. Nós caminhamos por um tempo em que a gente falava isso ontem, eu e o Roberto. Será que a gente vai ver a volta de Jesus? Eu falei para ele, antes, quando eu era mais jovem, eu cria que na minha geração eu ia ver Jesus voltar. Hoje, eu já não creio que sou eu que vou ver Jesus voltar. Então, eu vou guardar a minha fé, firme até a minha morte, mas eu vou semear para que os meus filhos vejam Cristo voltar. Eu não sei se vão ser eles que vão ver Cristo voltar. A gente vê as notícias, a gente vê o mundo como caminha, mas muitas aflições vão acontecer quando Jesus estiver voltando. Muitos rumores de guerra, de enfermidade, de perseguição, de morte quando Jesus estiver voltando. E eu creio que a gente ainda vive de forma muito pacífica para ser sinal da vinda de Jesus. A gente vive de forma muito confortável para ser sinal de perseguição do final dos tempos.
Mas eu creio que talvez não precisa acontecer uma perseguição ou um rumor de guerra ou uma notícia de que está tudo acabando para a gente se posicionar na nossa vida com Deus. Eu acho que a gente pode aproveitar a própria aflição interna, a própria guerra interna, a própria perturbação dos pensamentos para ser um alerta que Jesus está voltando. Que é tempo da gente ter uma vida com Ele e um encontro com Ele. E ele chama bem, de forma diferente, quem são as pessoas que andam preocupadas e quem são as pessoas que andam descansadas. Ele dá nome a essas pessoas. Jesus vai falar sobre como vivem os que se preocupam e como vivem os que descansam. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu vou ler do 25 ao 34. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Vejam as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansioso quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber ou o que nós vamos vestir. Sabe, quem vive assim são os gentios, eles que procuram tais coisas. O Pai Celeste sabe do que vocês precisam, mas vocês busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Assim Jesus está instruindo a gente sobre como a gente deve viver. E ele deu 2 nomes aqui. Ele deu nome àqueles que buscam essas coisas e àqueles que descansam naquele que provê tais coisas. E ele deu nome para aqueles que buscam fazer a lei de forma certinha e para aqueles que descansam em quem cumpre a lei de forma certinha. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente faz uma declaração. E a gente faz uma declaração que a gente entrega a vida para Ele e Ele se torna o nosso Senhor. Sim ou não? É assim, não é? Então eu vou entregar minha vida para Jesus. A Bíblia diz que sem Cristo não há salvação. Então o caminho para a salvação é Cristo. Então a gente entrega a vida para Cristo, para Ele ser nosso Salvador. E antes de nos salvar, Ele é nosso Senhor. Então existe uma caminhada para sermos salvos. E essa caminhada se diz Jesus sendo o nosso Senhor. E aí quando Ele se torna o nosso Senhor, a Bíblia fala assim, ó, já não é mais você que vive, agora é Cristo que vive em você. Como Cristo vive em você? É pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus que vem e habita sobre quem você é. Então daí o que a gente vê? Que perdoar já não é uma questão de obedecer a palavra. Perdoar já é quem você é. Porque você é Cristo. A essência dele é perdão, então você já perdoa. Falar a verdade já não é mais uma questão de obedecer a Bíblia. É uma questão de quem você é. Você é cristão, você é de Deus, o Espírito de Deus habita em você, então você fala a verdade. Amar ao próximo já não é uma exigência chata de se cumprir, porque eu sou amor. Jesus é amor, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, amar ao próximo se tornou prático, leve. Você está entendendo comigo o que Jesus está falando? Ou vocês são doutores da lei, fariseus, ou vocês são filhos de Deus. Então, a gente pega o mesmo filho que a gente deu instrução para não colocar o dedo na tomada. Te coloquei naquele lugar de pai, que deu uma instrução para o filho com amor. Agora eu vou te colocar no lugar de filho, que recebe uma instrução do pai em amor. Você vai olhar para aquilo que o pai deu de instrução e tornar uma regra e ficar bravo e de não ser conhecido como filho dele? Ou você vai pegar a instrução do pai e vai falar, eu sou
obediente, eu sou de Deus, e porque eu sou de Deus, é leve cumprir isso que Ele pediu para mim. É leve praticar isso. Sabe, quando Jesus fala assim, ó, se tiver pesado, pega o meu fardo, pega o meu jugo. Se tiver difícil, pega quem sou eu. Eu não sei você, mas eu tenho muitas dificuldades. E nas que eu não consigo, eu não fico brigando, eu não fico me condenando, eu não fico achando desculpa, eu assumo. Eu falo, Deus, essa eu não consigo. E se o Senhor não fizer por mim, eu não consigo fazer. Eu não consigo. Ainda ontem a gente conversava com uma pessoa sobre situações que ela vai ter que mudar a postura, vai ter que fazer coisas que não é do habitual dela fazer, e eu já fico imaginando um coração preocupado. Como eu vou fazer isso, eu não sei fazer isso. Como eu vou fazer isso, eu não consigo fazer. Está tudo bem, você não precisa se preocupar. Deus vai fazer por você. Se você não consegue, Deus está com você. Confia nele. E aí o que você vê, passa algum tempo, aquilo que você não era capaz de fazer, você está fazendo. Porque Deus transformou quem você era, o seu coração, porque você confiou nele, na sua incapacidade. Quem aqui tem incapacidade? Quem aqui tem dificuldade? Quem aqui tem luta, batalha? Quem aqui tem pecado para vencer e não consegue? A gente precisa descansar no Senhor. E falar, Jesus, essa eu não consigo. Se Tu és salvação, se Tu és Senhor, eu entrego. Essa eu não consigo, essa eu não consigo. Essa está pesada para mim, eu vou trocar. A gente acha que tomar a carga e trocar com Cristo, quando Ele fala, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, o que você pensa que é fazer? Quando Jesus fala isso, o que você pensa que é? Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que você pensa que é fazer isso? É chegar aqui e colocar um monte de papelzinho de pedido de oração e entregar tudo que está te afligindo a Deus? Ele fala assim, beleza, deixa seu papelzinho aqui. Mas a hora que você traz para mim tudo que está te sobrecarregando e te cansando, leva com você, tomem sobre você o meu jugo. Ele fala, tomem sobre você o meu jugo. E ele vai falar assim, eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar descanso. Falta a gente vir para cá, e não é só deixar as coisas que a gente precisa aqui. É levar quem Cristo é conosco, em nós, sobre nós e através de nós. Falta a hora que eu chego aqui, claro, eu trago as minhas aflições, eu entrego as minhas dificuldades para o Senhor, eu falo para Ele sobre o que eu estou desesperado, eu conto para Ele o que eu preciso, eu desabafo com Ele, mas é só isso, eu só entrego, e Ele fala para eu levar algo. Leva Cristo com você. Leva a presença dele, leva quem ele é com você. Então você sai daqui e você não fala assim, eu não consigo. Cristo está em mim. Cristo por mim consegue. Cristo habita em mim. Com Cristo eu consigo. Sabe, tem pecados que pessoas não conseguem vencer há uma vida. E ficam se sentindo condenados porque não conseguem vencer o pecado. E talvez tenham medo de perder a salvação, de ser salvo por Cristo por causa de um pecado. E talvez tenha medo até de confessar o pecado e já ser acusado. Uma pessoa outro dia veio confessar um pecado. E ela falava assim, ninguém sabe disso, eu nunca contei isso para ninguém. Você vai ser a primeira pessoa que eu vou contar. Mas eu posso ficar sem olhar para a sua cara enquanto eu falo isso? Porque eu não consigo falar sobre isso. Mas se eu não falar sobre isso para alguém e eu vier a falecer, eu estou no inferno. Porque eu preciso falar sobre isso para alguém. Mas eu não consigo falar sobre isso para alguém. É muito difícil eu contar sobre isso. Mas depois que eu falar, se eu não quiser olhar para o seu rosto por uns minutos, eu posso, porque eu vou ficar com muita vergonha. Mas pensa que a pessoa, para contar, demorou um tempo e fez uma introdução assim, desesperada. Eu ficava imaginando a aflição daquele coração. A agonia que aquela pessoa vivia por conta daquele pecado. E a pessoa confessou o pecado. E eu percebi que a hora que ela conseguiu falar sobre o pecado, ela já foi aliviada tremendamente. Aliviada tremendamente. Só de ter conseguido falar o que tinha feito. E talvez eu nunca vou poder pronunciar sobre isso com ninguém, nem falar sobre isso com ninguém, porque aos olhos da sociedade é uma coisa assim que muitos matariam alguém que praticasse isso alguma vez na vida.
Então, eu vejo que, às vezes, a nossa falta de humildade, de misericórdia, de amor, tem impedido muitos de serem transformados pela verdade do Evangelho. Porque a gente acusa o pecador. E ele se sente sem condição de chegar e entregar para Cristo a carga, a sobrecarga. E receber aquilo que é leve dele. Porque a gente já trouxe condenação. Se eu falar para vocês assim, vai entrar aqui no nosso meio uma pessoa que praticou incesto. E aí? Vocês já condenaram a pessoa. Não tem chance de salvação, de perdão. Há um assassino. Nós já condenamos. Não tem chance. Que abusou do filho. Misericórdia. Não quero nem saber quem é. Não passa na porta. Você é louco. Sim ou não? E isso é a nossa natureza legalista. Farisaica. É assim que a gente tem vivido com o Senhor. Sabe, a gente pode ver a forma como a gente está se relacionando com Deus quando eu apresento para vocês tais pessoas. E falo, vai sentar do lado de vocês. Aí do lado. Um que abusou da filha, um que a esposa faleceu de tanto que ele bateu nela numa briga. Estou falando para vocês, vai sentar do lado da cadeira de vocês. A gente tem essa graça de Deus, essa vida de Cristo em nós, que pode olhar para essa pessoa com compaixão, como Jesus na cruz, do lado de dois, e oferecer a salvação. E falar, aqui há a saída para você. Aqui você vai encontrar refrigério para a sua alma, descanso para a sua mente. Sabe, a forma como a gente recebe o pecador, ela diz muito sobre a forma como a gente vive o nosso relacionamento com Deus. A forma como a gente é acusador com o pecado do próximo, ela reflete muito a forma como a gente entende que Deus fala do nosso pecado. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Talvez aquilo que você está buscando no Senhor esteja muito mais perto de você a resposta quando você praticar o que você tanto exige dele. Quando você lançar primeiro a sua oferta, a sua semente de atitude, para depois receber do Senhor o livramento. Jesus fala assim, troquem e levem com vocês, porque eu sou manso e humilde. Que a gente possa, a cada manhã, a cada encontro, a cada vez que falarmos do Senhor, a cada vez que apresentarmos um problema para o Senhor, a cada vez que apresentarmos uma preocupação, uma dificuldade, uma queixa, um pecado para o Senhor, a gente possa saber que a hora que a gente entregar algo para Ele, a gente também vai levar algo dele, como resposta da nossa entrega. E o que a gente vai levar é a presença de Jesus conosco. Hoje, a hora que você sair daqui, você não veio entregar algo para o Senhor apenas, você veio receber algo do Senhor. Porque quando o profeta Jeremias foi entregar algo de Deus para as pessoas, elas já estavam se sentindo tão condenadas e acusadas que elas já esperavam o peso da condenação. Mas Jesus está falando para a gente o contrário daquele tempo. Jesus está falando, hoje, a hora que você vier entregar para mim as suas cargas, eu vou te dar outra coisa para levar. Vou te dar paz e descanso, que você vai levar a minha presença. Se você sair daqui hoje ainda pesado e preocupado, pare tudo que você está fazendo e fale com Deus. Pai, eu preciso da sua presença, porque eu entreguei as minhas preocupações para você. E eu trouxe de volta comigo o seu jugo e o seu fardo, que são leves. E é isso que eu vou levar comigo. Pai, eu entreguei no culto, eu entreguei na oração, eu entreguei na hora do louvor, tantas coisas que eu não conseguia fazer, tantos pecados que eu não consigo soltar da minha carne, tantas dúvidas que eu tenho na minha mente, tantas indecisões do meu coração na minha fé. Eu entreguei. E hoje eu levo quem tu és aqui comigo. Então, quem tem luta ainda hoje? Eu tenho. Quem tem luta já amanhã cedo? Eu também tenho. Quem tem luta a semana toda? Todos temos. Mas se nós sairmos daqui e Cristo não for conosco, certamente nós vamos voltar na semana que vem, cheio de aflição, cheio de angústia, cheio de sobrecarga, para entregar de novo para o Senhor. E a gente continua vivendo um evangelho que não é paz, não é refrigério, não é descanso. Sabe, faça essa pergunta para você. Viver Cristo tem sido bom? Viver Cristo tem sido leve? Viver Cristo tem sido paz? Viver Cristo tem sido refrigério? A gente precisa dizer sim para essas perguntas. A resposta tem que ser sim, tem sido. Tem sido.
Sabe, nos momentos difíceis Ele tem estado comigo. Naquela hora que eu não consigo, Ele estendeu a mão e me socorreu. Naquele dia que eu estava aflito, que os pensamentos eram tão ruins, Ele trouxe uma paz que eu nem sei de onde veio. Tem sido sim. Eu tenho encontrado resposta, presença, socorro em todo o tempo para a minha vida vivendo com Cristo. Eu não dependo de um culto, de uma oração ou de um envelope para fazer uma troca. Tem sido constante essa vida dele comigo e eu com ele. Que a gente possa fazer essa busca, sabe? Cristo falar que o peso somos nós e não a mensagem é doído de ouvir. É doído de ouvir. Sabe, é quando um pai fala assim, o peso aqui dessa casa é você, filho desobediente. É doído ouvir. Pensa você no lugar de filho. Está dando tudo errado, meu filho. Essa história não está boa, a sua vida não está legal, de verdade, é porque você é o peso. A dificuldade está em você. É doído ouvir. E eu não quero que você saia daqui com essa resposta do Senhor. Que não está dando certo porque o peso é você. Que está difícil porque o peso é você. Que está complicado porque o peso é você. Eu quero que você saia daqui com a resposta de que Cristo está com você. E se tem algo pesado, você entrega para Ele. E Ele torna leve a sua caminhada. Se tem algo difícil, Ele está com você. E Ele torna fácil essa caminhada. Porque Cristo está com você. Amém? Cristo está mais perto do que a gente pode imaginar. Mais acessível do que a gente possa tocar. Basta a gente desejar ter Ele conosco. Desejar ter Ele conosco. Essa é uma busca individual. Essa é uma busca individual. Eu posso falar que quem procura encontra, quem busca acha. Mas eu não posso buscar por você. Eu busquei por mim esses dias. Roberto buscou por ele. Buscamos juntos, mas eu não podia fazer ele encontrar Cristo na mesma intensidade que eu estava buscando. Eu também não poderia fazer ele encontrar paz na mesma intensidade que eu estava buscando. A gente estava no mesmo lugar. Ficar sentada numa cadeira para mim era paz, para ele era inquietude. No mesmo lugar. E ele falava, para você tá paz aí, tá. Então eu vou para lá, que para mim tá paz lá. E ele ia para lá. Dá para você entender que nem sempre o mesmo lugar é paz para as duas pessoas? Mas a gente pode encontrar paz estando em lugares iguais? A gente pode. Sabe, eu quero que você aprenda a buscar esse lugar com o Senhor. A buscar um lugar de paz com o Senhor. A um lugar que você encontre descanso com o Senhor. A gente cantou essa canção sobre refúgio. Que Ele é socorro. Que Ele é fé inabalável. Que Ele é resposta para as orações. É mais do que uma canção. É uma vida com Cristo em nós. Então eu quero que você encontre facilidades em perdoar. Quem tem dificuldade em perdoar? Encontre em Cristo a facilidade de perdoar. Jesus é o perdão. E se você está com dificuldade de perdoar, falta Cristo mais em você. Sabe, quem tem dificuldade em ser humilde? Jesus é a humildade. Então, põe Jesus para dentro. Fala, Jesus, agora eu deixo minha arrogância, eu deixo minha soberba. É fardo pesado para eu carregar e eu trago você comigo. É humildade. Humildade. Sabe, quem tem dificuldade em ter domínio próprio, a hora que veja, deu 2, 3 gritos. Jesus é o domínio próprio. Troca com ele a sua inconstância. Fala, Jesus, eu não quero mais ser inconstante. Eu quero você em mim, para eu ter domínio sobre quem eu sou. Dificuldade com verdade, com fidelidade. Sabe, gente, a mentira tem sido algo tão feio, tem poluído a boca das pessoas. A pesquisa diz que de 10, 9 contam mentira. De 10, 9 falam mentira. Ainda que seja aquelas mentirinhas brancas que eles chamam, pequenininhas. É melhor isso do que contar a verdade, vai doer demais. De 10, 9 falam mentira. Isso é um desvio de identidade. É um desvio de caráter. É um desvio de a gente ter Cristo em nós, para Ele ser a verdade, ainda que talvez o outro não goste do que você vai falar. E se a gente não tiver Cristo em nós, eu vou falar uma coisa para vocês. As aflições, elas vão chegar. E só quem tem Cristo vai vencer. O dia do Senhor vai chegar. E só quem tem Cristo vai vencer. Não é quem cumpriu a lei. Eu posso ter tido dificuldade em algumas coisas, mas eu vivi uma vida entregando as minhas dificuldades para Cristo. É diferente de eu falei a verdade, eu entreguei a oferta, eu fui no culto todo domingo, mas eu não tinha um coração com o Senhor. Eu cumpri uma regra e uma lei. É bem diferente esse tipo de vida
que é por cumprir regra e ser pesado, e um estilo de vida leve, que eu posso confessar a Deus as minhas falhas, e Ele me perdoa e me fortalece para a caminhada. Nós temos um Cristo presente que fortalece a gente para a caminhada. Eu e você, amém? E é dele que nós precisamos nos alimentar e viver diariamente. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro 5, 7. Se você tem ela em papel ou se você tem ela em celular. Eu quero que você leve esse versículo com você durante essa semana. 1 Pedro 5, 7. Lucas, meu filho, você pode ler a sua versão de 1 Pedro 5, 7? Primeira Pedro 5, 7. Não, pode ler aí. Will, você tem uma versão aí? Você tem outra versão aí, Thalita? Alguém tem uma versão diferente? Entreguem sobre ele, entreguem a ele, lancem a ele todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade, pois ele cuida de vós, pois ele cuida de você. Leva esse versículo. Lança sobre ele a sua preocupação, lança sobre ele a sua ansiedade. Amém? Quem lança, recebe cuidado. Quem entrega, recebe cuidado. Então, ele está dando um caminho para você seguir, para você receber o cuidado diário e constante dele sobre a sua vida. Quem quer ser cuidado por Deus? Segue esse caminho essa semana. Quem quer receber provisão do Senhor? Segue esse caminho do Senhor essa semana. Quem quer ter resposta do Senhor? Segue esse caminho essa semana. E Ele vai cuidar de você. Seja na questão de amar, de perdoar, de provisão, de transformação, de capacitação. Ele vai cuidar. Porque nós vamos entregar a Ele todas as nossas preocupações. Amém? Não viva como aqueles que estão sob o domínio da lei. Mas viva como aqueles que estão fluidos, imersos pela graça e pelo amor de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Fica de pé. Quero que você feche os seus olhos aí e você vai lançar diante do Senhor essas suas preocupações. Eu enumerei várias aqui que eu vim lançando enquanto eu separava esses versículos. E enquanto eu vou orando, você pode ir lançando as suas preocupações, as suas dificuldades. E a gente não tem dificuldade mais importante ou menos importante. Cada um que está vivendo sabe o que precisa, né? Às vezes, para uns, a dificuldade hoje é perdoar, para outros, a dificuldade é fechar um contrato. Né? Então, cada um lança aí diante do Senhor a sua dificuldade. E eu vou orar com vocês. Pai, obrigada porque a Tua palavra disse que há um lugar que nós podemos entregar tudo aquilo que está nos afligindo, nos deixando ansiosos, preocupados, desesperados, cansados e sobrecarregados, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu um endereço, Deus. E não se trata de uma rua, Pai. E não se trata de um número ou de uma cidade, Pai. O Senhor nos deu um endereço que Ele está em todo lugar e em todo tempo que nós precisarmos acessar, Deus. E Ele se chama Cristo. Cristo. Esse endereço é Cristo, este lugar é Cristo. E é diante de Cristo que nós nos colocamos agora nesta manhã, Deus. Que a gente olha para Jesus agora, que a gente estende as mãos para Jesus, ou a gente entrega o coração para Jesus, ou a gente eleva os pensamentos para Jesus, ou a gente lança a alma para Jesus, ou a gente entrega o corpo para Jesus. Cada um numa expressão, Deus, está se lançando a Cristo agora, se entregando e se apresentando a Cristo nessa hora, Deus. Com tudo aquilo que tem sido jugo e fardo nessa caminhada, Deus. Tudo aquilo que tem sido difícil e pesado nessa
nessa caminhada, Deus. Nós estamos nos apresentando diante de Jesus, diante daquele que foi à cruz, diante daquele que tornou o que era impossível possível, diante daquele que tornou o que era morte em vida, diante daquele que falou que o que era sem saída havia esperança, diante daquele que chamou aquele de imperdoável de aceito, diante daquele que era improvável de recebido, diante daquele que era excluído para fazer parte da família. Nós estamos diante dele, diante daquele que não mediu esforços para nos fazer parte dessa família que se chama família de Deus. Pai, é diante dele que nós entregamos. Não tem um lugar mais potente, ou um lugar mais eficiente, ou um lugar mais eterno, ou um lugar mais soberano, ou mais alto do que a presença de Jesus para entregarmos as nossas ansiedades, Deus, as nossas preocupações, aquele pecado mais íntimo, Deus, aquela dúvida mais maluca, ou aquele desejo mais poluído. Não tem um lugar mais perfeito para entregar do que a presença de Jesus, Deus, porque a presença de Jesus vai trazer transformação em nós. Por isso que nós estamos entregando nesta manhã, porque a presença de Jesus vai fazer mudança na nossa vida. A presença de Jesus vai trocar essa carga difícil que nós estamos levando. A presença de Jesus vai transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. A presença de Jesus vai trazer refrigério e paz para a nossa alma. Só de saber que Ele está recebendo a nossa oração, Pai, já é paz para os nossos pensamentos, já é calma para a nossa alma. Só de saber que Jesus falou que a gente podia ir até Ele, já nos dá segurança na caminhada. Eu já posso dar um passo adiante sem medo de cair. Eu posso dar mais um passo sem medo de ser condenado. E eu posso chegar diante dEle sem medo de de não ser aceito, Deus. Obrigada por fazer assim conosco, por ser assim conosco, Pai. Obrigada por nos chamar de teus filhos nesta manhã e dizer que a hora que nós entregamos tudo ao Senhor, o Senhor está cuidando de nós, Deus. Então, obrigada pelo descanso que cada um vai encontrar no teu cuidado, Deus. Obrigada pela alegria que cada um vai encontrar no teu cuidado, Deus. Obrigada pela paz que nós vamos encontrar no teu cuidado, Deus. Obrigada pela transformação nos pensamentos que nós vamos ter no teu cuidado, Deus. Pai, eu sei que alguns vão conseguir vencer pecados, porque está experimentando ser cuidado pelo Senhor, Deus. Alguns vão ter aquela natureza da carne tão difícil de ser dominada, elas vão ser controlados agora, Deus, porque vão experimentar o teu cuidado, Deus. Aquele que estava preocupado, Deus, vai dar lugar à confiança, Deus, porque recebeu o seu cuidado, está recebendo do seu cuidado, Deus. Eu sei que a tua presença é real, Deus, e ela é além daquilo que a gente pode sentir, ela é uma convicção, ela é uma fé, Deus, que não precisa ser tocada para ver e para falar que existe, é porque a gente sabe que é real, Deus. Então, obrigada pela sua presença que é real aqui e está inundando os corações das pessoas, os pensamentos das pessoas, Deus, e revelando o seu amor e o seu cuidado por cada um, Deus. Pai, eu sei que o Senhor enxuga lágrimas, Deus, eu sei que o Senhor fortalece o fraco, Deus, eu sei que o Senhor anima o cansado, Deus, eu sei que o Senhor restaura a energia daquele que se encontra sem forças, Deus. Eu sei que aquele que pensa que o amor acabou, o Senhor é capaz de multiplicar o amor, que a paciência está esgotada, o Senhor é capaz de renovar a paciência. Eu sei disso, Deus. Eu sei que o Senhor é aquele que tem um olhar de esperança para todos nós. Então, ao abrir os nossos olhos, nós também podemos ter um olhar de esperança, não somente conosco, mas com o nosso próximo, Deus. Pai, traz refrigério aos casais nesta manhã, Deus, aos casamentos, Deus, aos relacionamentos, Deus, ao coração da esposa e ao coração do marido, Deus. Traz refrigério a eles, Deus. Que eles possam, ao tocar na mão um do outro, Deus, encontrar a tua presença, Deus. Muito mais do que uma resposta, ou uma obediência, ou uma provisão, que eles possam, ao tocar um na mão do outro, Deus, encontrar a tua presença. Eis que o Senhor está tocando nos casamentos nesta manhã e fazendo um renovo sobre a vida de vocês. O Senhor está tocando no casamento nesta manhã e mudando a forma de pensar, de reagir às muitas questões do dia a dia, fazendo com que vocês tenham um fardo leve, uma caminhada alegre de estarem juntos nessa união. Pai, que o Senhor também traga refrigério no coração dos filhos, Deus. Assim como os casados também são filhos teus, mas os filhos que têm os pais físicos aqui presentes, Pai, que haja refrigério na caminhada dos filhos também, Deus. Que eles possam saber que o Senhor cuida deles, Deus. Que eles são não
obrigados, Pai, a estar debaixo de um lar opressor, de um pai e de uma mãe que obrigam. Mas eles são livres e leves no Senhor para seguir aquilo que uma casa faz, que um pai ordena, que uma mãe dirige, Deus. Pai, que os filhos possam receber uma capacitação do Senhor para enxergar os pais não como opressores, Deus, mas como cuidadores, Deus. Que aqueles que enfrentam dificuldade no relacionamento com pai, com mãe, com família, Deus, eles possam saber que é muito mais do que o outro é, quem nós somos, eles possam receber paciência do Senhor. Paciência do Senhor. Paciência do Senhor. Deus, derrama paciência sobre os nossos corações nesta manhã, Deus. Paciência para lidar com o próximo, paciência para ouvir as questões do próximo, paciência para lidar com as queixas, paciência com a grosseria, paciência com a falta de amor, paciência, derrama paciência sobre os nossos corações nesta manhã, Deus, em nome de Jesus, Deus. Também eu vejo o Senhor derramando fidelidade sobre algumas pessoas, sobre a mão de algumas pessoas, Deus. Pai, que se alguns têm tido dificuldade, Deus, em ser fiel, Deus, em ser fiel. E a fidelidade não diz respeito ao casamento só. São tantas áreas da nossa vida que nos colocam num lugar infiel muitas vezes, Deus. Eu vejo o Senhor derramando fidelidade sobre algumas pessoas, a capacidade de ser fiel, a capacidade de andar em fidelidade, a capacidade de ser fiel. E isso não vem de nós, é do Senhor derramado sobre alguns corações, a capacidade de ser fiel. Jesus é a fidelidade. Então, se tem algo que Jesus pode fazer em nós, é experimentarmos sermos fiéis também. Obrigada, Pai, por ver a necessidade de cada um. Obrigada porque o Senhor está cuidando de cada um de forma especial e específica nessa manhã, Deus, específica, Deus. Pai, alguns que ainda não viram resposta ao choro da madrugada, Deus. Pai, dá um basta nesse choro, Deus. Agora já não é hora mais de chorar, agora é hora de levantar e agir. Chega do choro, agora é de levantar e agir, porque o Senhor é contigo e Ele vai adiante de você e Ele está te fortalecendo e Ele vai te tornar corajoso para vencer esta batalha. Não precisa mais derramar nenhuma lágrima dessa questão, porque Deus já está adiante, já está cuidando de todas as coisas e está te fazendo forte nesta caminhada, Deus. Obrigada, Pai, por fortalecer pés cansados nesta manhã, Deus. Obrigada por restaurar corações que estavam sem esperança, Deus, e fazê-los tornar a ver o Senhor e experimentar a Tua bondade, Deus. Pai, e tem pessoas ainda que desejam experimentar, sentir quem Tu és, Pai. Às vezes o falar de Ti, o viver sobre Ti, a Tua palavra, a presença de Jesus, o Teu Espírito, está mais do lado de fora do que do lado de dentro, Deus. Então, que essa pessoa possa ter um encontro especial com o Senhor essa semana. Que ela possa falar, Deus, obrigada, porque eu experimentei o Senhor, não no ambiente externo, não livrando de um acidente, não trazendo uma provisão, mas aqui dentro, no meu interior, eu experimentei o Senhor, Deus. Pai, cuida dessa pessoa também, Deus, que nada roube a fé dela, Pai, que nada roube a confiança dela no Senhor, Deus. Ela tem caminhado, ela tem te buscado, ela tem ficado firme, mas falta algo mais para ela experimentar e para ela sentir, Deus. Então, que ela possa experimentar da Tua presença real nesta semana, Deus, e glorificar ao Senhor, Deus. Assim nós oramos, Deus, que a graça do Senhor seja conosco, Deus, que a alegria do Teu Espírito seja conosco neste domingo, nesta semana, Deus. Pai, que nós possamos dar testemunho de quem Tu és através da nossa vida, Deus. Nos livra do engano, das más companhias, nos livra da mentira, Deus. Nos livra daqueles que vêm para importunar e desviar a nossa fé, Deus. Nos livra daqueles que falam mal da mesinha, da rodinha de escárnio, Deus. Daqueles fofoqueiros, Deus. Nos livra, Pai. Nos livra daqueles que lançam uma palavra só para nos fazer cair em pecado. Nos livra, Pai. Nos livra, Pai, da mulher adúltera, do homem maldoso, Deus. Nos livra. Livra as nossas crianças, Pai, daqueles que vêm para roubar e matar, Deus, a inocência, a pureza delas, Pai. Livra, Deus, os nossos adolescentes de toda droga, todo vício, Pai, toda maldição sobre eles. Livra, Pai, a nossa casa, a nossa família, Pai. Cuida dos bens de cada um nessa semana, Pai. Sejam bens materiais,
materiais, Deus, a casa, o veículo, o que eles possuírem, Deus, cuida, Pai, livra de quebrar eletrodomésticos, Pai, livra de quebrar as coisas que eles possuem, Deus, Pai, que eles experimentam um cuidado sobrenatural do Senhor esta semana, Deus, sobrenatural mesmo, Deus, a tua mão agindo em todos os lugares, Deus, não é num lugar específico, mas são muitas áreas que Deus vai agir essa semana nas nossas vidas, não é só sobre pagar uma conta de luz, não é só sobre ter um alimento para comer, Deus quer fazer algo novo sobre a sua casa, algo novo sobre a sua vida, derramar uma presença soberana sobre o seu lar, para que você possa experimentar que você lançou sobre ele preocupações e ele de verdade, ele não mente, ele não fala, ele disse que ele cuida de você e ele vai fazer isso e ele quer que você perceba que ele cumpriu aquilo que ele falou que ele faria. Deus, obrigada por ser assim conosco, tão bom e tão fiel, Pai. Nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Pode aplaudir ao Senhor, pode abraçar alguém que está do seu lado. Tenha um bom domingo em nome de Jesus.